Eu sou Pedro José Gomes, advogado, ainda em atuação, já aposentado há 24 anos. Aqui estou para fazer um depoimento em audiovisual da minha trajetória pessoal e profissional, registrando-as para Memórias Paraná. Sou o terceiro filho de José Correia Gomes e Lúcia Levati Gomes, de uma família numerosa com 11 irmãos, nascido em 13 de maio de 1940, num distrito de Santo Antônio da Platina, neste estado. Meu pai, José Correia Gomes, descendente de portugueses, vindo em 1936 do interior de São Paulo, Vargem Grande do Sul, já com formação em contabilidade, passou a administrar as propriedades do meu avô, que veio a ser o seu sogro. O trabalho de meu pai foi muito eficiente. Já em 1947, elegeu-se vereador pelo município, tendo sido reeleito por mais 4 mandatos de 4 anos, foi cidadão honorário do município em 1969, e hoje a Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina tem o nome Palácio Legislativo Vereador José Correia Gomes. Em 1954, quando completei meus 14 anos, toda a família foi morar na sede do município, onde permaneci até 57 para concluir o ginásio. Em 1957, foi o grande início de tudo que aconteceria na minha vida pessoal e profissional. Eu chego a Curitiba para procurar um trabalho e iniciar o curso científico, que me proporcionaria fazer uma faculdade. O científico foi realizado em 3 anos no Colégio Estadual do Paraná. O trabalho para iniciar uma carreira profissional foi o Bamerindos, conseguido por uma carta de meu avô Pedro Levati ao dono do banco, senhor Avelino Vieira. Carreira profissional. Foram 35 anos de estudos, dedicação, trabalho e promoções, de 1957 a 1992, com aposentadoria. A minha formação acadêmica. Já em 1961, após terminado o científico, fiz um curso de técnico em elaboração e administração orçamentária na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Em 1964, bacharel em Sociologia, Política e Administração Pública na Universidade Católica do Paraná, também em Curitiba. Em 1964, após terminar a Faculdade de Sociologia, Política e Administração, conseguimos um estágio de 4 meses na Europa, Portugal, Alemanha e Itália, coordenado durante os 4 anos da faculdade, e que nós queríamos conhecer toda a situação social, política e econômica desses 3 países. Então, em Portugal, nós tivemos no Ministério dos Estrangeiros, Laboratório Nacional de Engenharia, Laboratório de Ciências e Letras e de Direito, Laboratório de Fonética, Universidade de Coimbra e Banco Nacional Ultramarino. Inclusive, sobre esse Banco Nacional Ultramarino, eu havia recebido um pedido do Bamerindos para que visitasse tudo que possível em bancos da Europa e trouxesse ao banco aquilo que fosse interessante ser adaptado aqui em nosso banco. Na Alemanha, fizemos uma fantástica, um período de 30 dias na Academia de Democracia Cristã Konrad Adenauer, na cidade de Colônia, na indústria Colônia, também da Alemanha, Academia Política de Bonn, Academia de Governo em Berlim, Instituto Social Político da Universidade de Munique e Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico. Na Itália, Pontifício Colégio Pio Brasileiro, Universidade Gregoriana, Partido Democrata da Itália, Academia Cristã Internacional, Partido Democrata Cristão e Partido Socialista Italiano. Já em 1974, continuando a carreira pelo Bamerindos e morando no Rio Grande do Sul, eu terminei Direito na Faculdade de Passo Fundo, na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então essa foi a minha formação acadêmica. Como carreira profissional, que eu iniciei em 57 em Bamerindos,
iniciei como caixa de uma agência aqui em Curitiba. Em seguida, em 57, quando o banco tinha apenas 23 agências em todo o Brasil. Na sequência, chefia de seção, chefia de serviço, gerente de agência pequena, por exemplo, Piraquara, agência média, São José dos Pinhais, agência grande, Pelotas, no Rio Grande do Sul. Na sequência, fui coordenador de mercado e capitais com sede em Porto Alegre, já atendendo todas as agências do Rio Grande do Sul. A primeira diretoria, vejam bem, eu já no ano de diretor regional com sede em Passo Fundo, de 70 a 76. Em Londrina, 77 e 78. Em Maringá, em 1980. Assessor da vice-presidente, do senhor José Eduardo, em 78 e 79 em Curitiba. A partir dali, eu passei a ser diretor eleito. O que é o diretor eleito? O banco tinha 30 e tantos diretores, mas só 8 eram eleitos anualmente pelo conselho. Quer dizer, o crédito rural, o câmbio, etc, etc. Como eu era do crédito rural, eu fui diretor eleito em 81 e permaneci nesse cargo, nessa função, até 92, até a aposentadoria. Cumulativamente ao crédito rural, eu passei a exercer também outras diretorias que o banco fazia isso. Quer dizer, a cada diretor eram várias as diretorias. Então passei a ser diretor do Bamerindos Financeira, do Bamerindos Crédito Imobiliário, fui diretor-presidente do TC, aí passei a ser também diretor de agências. Primeiro, Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que tinha em torno de 300 e tantas agências. A seguir, isso do período de 86 a 92. Depois, diretor de agência Sul-Rio, acrescentando ao Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo, de 89 e 92. E, finalmente, diretor de segmento rural e indústria, de 90 a 92. Eu verifiquei que para o crescimento em Bamerindos, eu tinha que destacar alguma coisa. O banco tinha, nessa época, já 55 mil funcionários. Então eu, como um menor de idade que havia entrado no banco em 57, eu não poderia ser um dos 55 mil, eu queria ser um destaque, eu queria fazer um crescimento profissional. Então o que eu fiz? Eu, já naquela época, em 86, inscrevi o banco na Federação de Bancos em São Paulo, que o banco não participava da Federação de Bancos de São Paulo. E em 2 anos eu já era diretor de crédito rural, da Comissão de Crédito Rural da Federação de Bancos em São Paulo. Isso deu um destaque ao banco, assim, um alargamento na discussão do crédito rural. O nome Bamerindos e suas relações se aproximaram intensamente das autoridades que conduzem a política de crédito rural, exigindo não só posição de destaque, como passou a ser o carro-chefe de todo atendimento. A agricultura e a pecuária, nos seus diversos segmentos, pediam socorro. A Federação dos Bancos, com sede em São Paulo, reunia todas as condições para destravar as amarras do sistema. A imprensa nacional centralizava a entidade, Federação de Bancos em São Paulo, como informações do crédito rural. Então, Pedro Gomes, diretor de crédito rural do Bamerindos, diretor de crédito rural da Federação de Bancos, respondia por todo o mercado financeiro nacional da Federação de Bancos. Então eu faço aqui uma citação de alguns órgãos da imprensa. Por exemplo, a Gazeta Mercantil, que era um dos jornais mais importantes da época, tinha aqui em Curitiba um jornalista, Valério Fabres, que ele estava sempre no Bamerindos à procura de notícias para a imprensa. Então eu tenho aqui um primeiro destaque. Bancos comerciais estaduais devem aplicar 10 trilhões ao ano. A Gazeta Mercantil, de 6 de novembro de 85. Pedro Gomes, diretor de crédito rural da Federação Brasileira de Ações de Bancos, disse que esse volume foram aplicados até agora 8 trilhões, sendo 70% em custeio e 30% em mercado. Pedro Gomes, da sua palestra ontem em São Paulo, em seminário promovido pelo Instituto Brasileiro da Capacitação Bancária, reafirmou algumas reivindicações que os bancos têm a respeito da atual sistemática do crédito rural. Entre aspas, querem voltar a participar das operações de aquisição do governo federal AGF, posição que tem o apoio do Banco Central e da CFP. Que o programa Garantia de Seguro Proagro, de financiamento agrícola em frustração de safra, passe a ser feito por seguradoras privadas. Um outro órgão, o Estado de São Paulo, 4 de janeiro de 86.
entre aspas, setor agrícola quer o crédito sem burocracia. Pedro Gomes, o representante dos bancos privados, vai ao Ministério da Desburocratização, defender a desburocratização dessa área, em trabalho em comissão com o ministro Paulo Lustosa. Jornal do Estado, 19 de abril de 85. AGFs, bancos privados, condenam a centralização no Banco do Brasil. Pedro Gomes destacou nas suas críticas que enquanto o Banco do Brasil tem 1.000 agências, os bancos privados somam 10.000 unidades em todo o território nacional. O maior problema será dos produtores que necessitam vender sua produção. Pedro Gomes, ao classificar a decisão do governo federal como inoportuna, que não vem trazer nenhum benefício à agricultura brasileira, até pelo contrário, só vai retardar o processo de comercialização. A revista da Federação de Bancos, de julho de 85, página 22, Evolução do Crédito Rural. Pedro Gomes, Base para a Evolução do Crédito Rural. É o título de amplo trabalho, elaborado pelo diretor setorial de Crédito Rural da FEBRABAN, Pedro Gomes, para apresentação no primeiro Seminário Nacional de Crédito Rural, realizado no Rio de Janeiro, que editamos na seção Documentos. Agora, uma das mais importantes citações da época, exatamente na mudança do governo Collor com o ministro Funaro. Gazeta Mercantil de 1985 dá um título ali de capa: O Sim dos Bancos. Os bancos privados atenderam ao apelo do governo e concordaram oficialmente ontem em não executar as dívidas dos agricultores atingidos pela seca. A medida foi anunciada ao final de uma reunião de 3 horas em Brasília, a qual estiveram presentes o ministro da Fazenda, Adilson Funaro, o presidente do Banco Central, Fernão Bracher, e o presidente da Comissão de Crédito Rural da Federação Brasileira de Associação de Banco, Pedro José Gomes. Vejam a importância do Bamerindos, do Crédito Rural do Bamerindos e da Federação de Bancos na imprensa nacional, o destaque que deu a esse segmento ao nosso banco. Na sequência, Pedro Gomes verificou que não só a Federação de Banco era suficiente para o crescimento do banco nessa área do crédito rural. Então ele procurou inscrever o banco na SICA, Confederação Internacional de Crédito à Agricultura, com sede em Zurique, na Suíça. Essa entidade, ela discute o crédito rural no mundo. É muito importante. Então, já como conselheiro da SICA, participei do 7º Congresso Mundial de Crédito à Agricultura em 86, em St. Louis, nos Estados Unidos. Em 1987, fui designado a fazer palestra em Istambul, na Turquia, no 8º Congresso Mundial de Crédito à Agricultura, e sob o tema Crédito à Agricultura no Brasil. Em 1989, o Bamerindos, aproveitando desse relacionamento do exterior com essa entidade, organizou e realizou em Foz do Iguaçu a 9ª Assembleia Geral dessa entidade, trazendo mais de 1.000 estrangeiros para discutir o crédito rural no Brasil. E nessa época nós levamos lá o ministro atual da Agricultura, Iris Rezende, o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, ex-ministro Delfim Neto, o professor Paulo Rabelo de Castro, o professor Fernando Alves de Mello e o presidente do Banco Bamerindos, José Eduardo de Andrade Vieira. Foi, sem dúvida alguma, um grande destaque mundial, nacional, em termos de crédito à agricultura no mundo e no Brasil. Em 1991, eu fiz a última palestra em Pequim, no 9º Congresso Mundial de Crédito à Agricultura. Aí me pediram que eu que eu desenvolvesse um tema ligado à América Latina. Então o tema da minha palestra em Pequim foi agricultura, economia e as mudanças sociais recentes na América Latina. Vejam a importância, vejam o destaque do banco, o crescimento do banco nessa área do crédito rural. É lógico que o banco tinha outras áreas, áreas de administração, área de produto, áreas de marketing, cada um estava elegendo a sua área para o desenvolvimento. Eu fiz isso na área do crédito rural. Há de me perguntar, quais foram os benefícios reais que o Banco Bamerindos obteve a partir da nossa inserção e participação efetiva nesses projetos? Muitos. O segundo banco em número de agência, 1.200, já naquela época. O primeiro banco
em crédito rural do sistema bancário em estruturas e valores aplicados. Os contatos que me propiciaram fazer com bancos internacionais, com estrutura, palestras na Turquia, na China, nos Estados Unidos, traduziu que na meada da década de 80 o banco já era o grande especialista da América Latina nessa área. Trouxemos ao Brasil, por exemplo, da Espanha. O que nós vimos na Espanha nessas viagens todas que fizemos? A tecnologia para a criação de peixes em pequenas propriedades rurais. O Bamerindos passou a oferecer a tecnologia, equipamentos para execução e o peixamento dos tanques, uma pequena participação dos agricultores pagando o custo de combustível. Me lembro bem que o presidente do Bamerindos, José Eduardo, era apaixonado por esse projeto em pequenas atividades rurais. Então, exatamente pela cidade onde começou o Bamerindos Tomazina, nós implantamos o primeiro projeto de peixe. Fazíamos o projeto de peixe, dávamos o tanque pronto, já com o peixamento realizado, e custava muito pouco para os agricultores. Simultaneamente a esse projeto da Espanha, nós trouxemos também projetos executados pelo Bamerindos para produzir em pequenas propriedades milho com alta tecnologia, e fornecíamos também 2 vacas de leite para a produção de leite do própria família do agricultor, de alta qualidade, manutenção, com custo baixo e financiamento a longo prazo. E da França, o que nós fizemos da França para implantar no Brasil pelo Bamerindos? Em estágio, em 81, fizemos um estágio de 60 dias no Banco Crédit Agricole, na França, e constatamos tudo sobre o atendimento bancário, sobre as cooperativas da Europa, sobre as vantagens que ofereciam aos agricultores na época das aposentadorias. Esse banco, Crédit Agricole, ele tinha, na época, 15 mil agências. Maior número do que as 15 mil agências do Brasil, de todos os bancos. Quer dizer, todos os bancos no Brasil tinham 15 mil. Só aquele banco na França tinha 15 mil agências. O que nos chamou a atenção nesse banco é que ele tinha centenas de agências, como em vans, um veículo van, com toldos à frente, atrás, nas laterais. E esse veículo era equipado com computador, com geladeira, televisão, atendentes, e atendia os agricultores. Centenas de agências móveis. Então, o que ele fazia? Fulano de tal, você mora na rua tal, no distrito tal, do município tal. Então, tal dia, às quartas-feiras, das 9 às 16, o Banco Crédit Agricole vai ter na sua área agência para o seu atendimento bancário. O que o Bamerindos fez? Aí eu contei com a ajuda do Sérgio Reis, nosso grande amigo e nosso marqueteiro do banco. Trouxemos a ideia das vans da França, mandamos fabricar vans maiores, inclusive, e passamos a atender as exposições e feiras do Brasil com essas vans. E grandes eventos de grandes empresas. Então, o Bamerindos, nessa época, nós participávamos com mais de 300 exposições e feiras no Brasil. O segundo banco, com 100 e tantas agências, 100 e tantas feiras. Então, vejam que esse trabalho, esse carro van, essa agência van, para nós foi fantástica. Atendimento em exposições e feiras, nós chegávamos com a nossa agência montada com computador e fazia o atendimento bancário autorizado pelo Banco Central, um modelo que veio da França. Então, isso foi muito interessante. Nessa época também fizemos sugestões às autoridades, porque nós verificamos que existia na França, na Europa e outros lados ali, situações interessantes que valia a pena implantar no Brasil. Por exemplo, na França, você pode adotar um pequeno agricultor. Então você adota um pequeno agricultor e ele precisa comprar um trator, um pequeno implemento, e você desconta do seu imposto de renda como pessoa física ou pessoa jurídica. Tipo essa lei Rouanet, nossa, que existe, aplica na área do crédito rural. Então nós procuramos, na época, o ministro da Agricultura, Maurício Stabile, procurando diretores do Banco Central para que alterassem imposto de renda, as regras do crédito rural, para que isso fosse possível. E trouxemos mais uma da França. Todo agricultor francês, ele pode se aposentar com 5 anos antes dos demais.
A exemplo aqui no Brasil, que mulher, professora, pode se aposentar com 5 anos. Lá é o agricultor. Ele se aposenta com 5 anos antes, por ser agricultor, e ainda recebe um bônus de 20 mil francos para ele o resto da vida, por ter sido agricultor e ter aposentado na área da agricultura. Lógico que todas as sugestões nossas, algumas foram seguidas, outras não, mas nós fizemos este trabalho. Também verificamos como última conexão desses países a China. Visitando a China, verificamos que a China possuía 700 mil biodigestores. Esse biodigestores era instalado em patentes da residência do próprio chinês na área agrícola para fornecer energia e adubo para a agricultura. Então o Brasil trouxe esse produto lá da China, passamos a divulgar no Brasil, passamos a fazer matéria na imprensa brasileira, e então fizemos esse trabalho todo. Então vejam que essa minha citação de empresas jornalísticas que nos davam cobertura, a ligação do Bamerindo com a Federação de Banco, a ligação do Bamerindo com a SICA na Europa, e o destaque que teve o banco nesse atendimento, com tudo aquilo que trouxe da França, da Espanha e de outros países. Bom, então eu acho que o meu crescimento pessoal ocorreu paralelamente ao meu crescimento profissional. Em 1965, eu tinha apenas 6 anos de banco. Havia terminado a minha faculdade, Sociologia e Política e Administração, então fiz o meu casamento com a Leda Maria Perissuti. Era o que faltava para permitir e completar a vida a dois, um longo trabalho de sucesso pela frente. No ano passado, 2015, comemoramos as nossas bodas de ouro. Tivemos 3 filhos, Márcia em 1966, Maristela em 1967, Cláudio em 1970, todos casados, 6 netos. Márcia, com faculdade de música, empresária da área, mãe do Felipe, hoje com 26 anos, formada em administração em Bereia, nos Estados Unidos, e Rafaela com 10 anos, a Rafa Gomes, The Voice Kids, e de 2016. A Maristela, odontopediatra, mãe da Fernanda, hoje com 22 anos, cursando Direito, e Cauê com 9 anos. E Cláudio é um médico, com especialidade em Medicina Fetal, em São Paulo, de 1 ano, na Inglaterra, de 2 anos, com um dos maiores técnicos dessa área de Medicina Fetal na Inglaterra, hoje grande empresário, com uma clínica da especialidade do IMEF, que tem mais de 12 médicos trabalhando na clínica dele, é a grande clínica da especialidade em Curitiba. O Cláudio é pai do João Pedro, hoje com 10 anos, e Lucas com 8 anos. Atividades e hobbies. Viagens internacionais. De 1964 a 2015, a minha esposa Leda e eu visitamos 34 países, 122 cidades. Muitas delas a serviço do banco, que vieram a somar no crescimento intelectual e profissional de quem estava ajudando no crescimento da empresa. Quando iniciei em Bamerindos, em 57, eram 23 agências. Ao me aposentar em 92, eram 1.200. Vejam que esse crescimento eu participei ativamente, ajudei a crescer. Pós-aposentadoria, em 92, eu iniciei outras atividades, para não me acomodar na paralisação. Me inscrevi num curso preparatório de juiz e promotor de 1 ano. Só que eu não iria fazer concurso para juiz e promotor. Eu só queria me atualizar em direito, porque fazia 18 anos que eu havia formado em direito, então eu me atualizei em direito, logo na sequência, pós-aposentadoria. Me inscrevi também num curso de pós-graduação de 1 ano, direito tributário, com defesa de tese e tal, e completei isso aí. Aí surgiu, em 2005, a lei de recuperação judicial, que substituiu a falência e a concordata. Eu fui para São Paulo, na OAB, fiz um curso e passei a prestar serviço em São Paulo, como presidente de conselho de grandes empresas em recuperação judicial. Fui, na sequência, diretor financeiro de empresa de construção civil por 1 ano. Criei, a convite do governador Jaime Lerner, a empresa Agência de Fomento, e fui diretor por 2 anos da Agência de Fomento. Fui diretor secretário do LACTEC,
por 2 anos, na gestão do presidente Alceni Guerra. Fui do conselho da Copesf, Cooperativa de Crédito dos Bancários, por 2 anos. Nesta cooperativa, deixei uma grande contribuição. Implantação da governança corporativa ou cooperativa. Está até hoje, foi a primeira cooperativa de crédito, e dita isso pelo Banco Central, que implantou a governança corporativa na sua unidade. Hoje, muito bem recebida. Montei uma empresa de factoring, mantive por 2 anos. Então, encerrando este depoimento, mostrando sucesso total nas atividades pessoal e profissional, fica esse registro, Memórias Paraná, em especial aos jovens em início de carreira. Pense grande, enfrente todas as dificuldades, nunca desista. Iniciei de caixa no banco e com 35 anos de trabalho, só não fui presidente, que era a cargo da família. Faria tudo de novo com a maior dedicação. Afinal, hoje, continuo advogando e vivendo para a família. Muito obrigado.